Durante sessão da Câmara dos Deputados, o deputado capitão Alberto Neto comparou o reconhecimento da liberdade de expressão de parlamentares de extrema esquerda com o cerceamento das liberdades de deputados e cidadãos conservadores. O deputado apontou que uma colega havia acabado de chamar os colegas de criminosos sem qualquer consequência e comparou com o caso do deputado Daniel Silveira. O deputado lembrou que, para prender o deputado Daniel Silveira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, criou uma figura de flagrante e manteve o deputado preso com base nessa criação. Ele criticou duramente a atitude da Câmara dos Deputados, que acatou a prisão, dizendo: "E nós nos abaixamos, ficamos de joelhos perante o ministro Alexandre de Moraes. Não perante o Supremo, temos bons ministros lá. O único ministro perante o qual este Congresso se ajoelha." O deputado acrescentou: "A esquerda, infelizmente, que antes falava também contra o Supremo, hoje se ajoelha perante o ministro porque lhe convém. São discursos de conveniência. Isso é um absurdo. Quero dizer que o Brasil está com o deputado Daniel Silveira. O Brasil está enojado com o que estão fazendo com a nossa legislação, com o que estão fazendo com a nossa Constituição." Capitão Alberto Neto pediu a imediata apreciação dos pedidos para suspender a ação penal contra Daniel Silveira. O deputado disse: "E nós estamos, infelizmente, nos ajoelhando. Nós fomos eleitos para defender a população brasileira e estamos nos ajoelhando perante um só ministro, não é todo o Supremo, que tem cometido arbitrariedades." O deputado questionou: "Até quando nós vamos aceitar isso? Até quando a nossa democracia será ferida? Até quando este Congresso vai aceitar a quebra da harmonia entre os poderes? Até quando esse Congresso vai se ajoelhar perante um ministro só? É um absurdo isso." O deputado lembrou ainda que a escalada autoritária é consequência da omissão do Senado. Ele disse: "Senado Federal, Vossas Excelências, que são responsáveis por fiscalizar ações do Supremo, se levantem e pautem. Há vários pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado Federal e isso nunca é pautado. Há um vício, infelizmente, entre o Supremo e o Senado Federal que se omite nesses casos em que um ministro ultraja, rasga a nossa Constituição." Em outro discurso, o deputado apontou: "O ministro Alexandre de Moraes não é Deus. Ele é um ministro que precisa obedecer à Constituição brasileira. Ele é o guardião da Constituição, assim como os outros ministros. É um absurdo essa atitude e a população tem enxergado isso e tem ficado de queixo caído. Ninguém aceita mais isso. A população não aceita mais. E nós precisamos nos levantar. Nós representamos a democracia, nós representamos o povo brasileiro e nós temos que ser essa voz." O ataque a parlamentares, cidadãos e empresas privadas, desrespeitando direitos e garantias fundamentais, tem se tornado cada vez mais comum nas altas cortes do país. Sem justificativa jurídica, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu confiscar a renda de sites e canais conservadores para destruir empresas privadas das quais discorda. A decisão, que incluiu a Folha Política, confisca todos os rendimentos da empresa e teve o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Marcar pessoas e fechar empresas por motivações políticas são atitudes que já foram observadas na história, mas nunca em democracias. Se você apoia a Folha Política e pode ajudar a evitar que a empresa seja fechada por falta de recursos para manter seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, eu pedi esse tempo de líder porque... Bom, tá bom. Olha só. Mas a questão de ordem é regimental. São 3 minutos.
Capitão Alberto, por favor, faça uso da palavra, por gentileza. Tudo bem, presidente, nós queremos entrar num acordo. Presidente, uma deputada sobe na tribuna e chama os seus pares de criminosos. Deputada da esquerda, do PSOL, chama deputados de criminosos, enquanto o seu candidato a presidente da República, ela chama de inocente. Olha o absurdo, olha que contradição que nós vivemos. São um mundo de contradições. Nós temos o ministro Alexandre de Moraes para ser o guardião da Constituição brasileira e ele rasga a nossa Constituição, fere de morte vários artigos, inventa um mandato para ser executado à noite, um flagrante eterno, e prende o nosso deputado pela sua fala, que era para nós estarmos julgando lá no Conselho de Ética o deputado, e nós nos abaixamos, ficamos de joelho a um ministro, Alexandre de Moraes, não ao Supremo, temos bons ministros lá, mas a um único ministro, esse Congresso se ajoelha e vota esquecendo a Constituição brasileira, por interesses políticos, interesses eleitorais, que amanhã, no momento que a gente dá uma brecha, no momento que a gente ultraja a nossa Constituição, amanhã serão vocês que poderão estar lá com tornozeleira eletrônica por ter falado contra o ministro Alexandre de Moraes. Amanhã poderão ser vocês. E hoje a esquerda, infelizmente, a esquerda que antes falava também contra o Supremo, hoje se ajoelha perante um ministro porque o convém. São discursos de conveniência. É um absurdo dizer que o Brasil está com o deputado Daniel Silveira. O Brasil está enojado com o que estão fazendo com a nossa legislação, o que estão fazendo com a nossa Constituição. Eu tenho recebido aqui milhares de mensagens de apoio, Daniel. O Brasil está contigo. Ninguém aceita, ninguém está aceitando, enquanto o ex-presidente Lula, ex-presidiário, recomeçaram, depois de ser condenado em 2 instâncias, ser condenado por um colegiado, está solto, fazendo campanha eleitoral, depois de roubar o nosso país, de ser chefe de organização criminosa, está solto, enquanto você, que tem se levantado, que tem trabalhado, sofreu restrição de liberdade. E hoje o ministro pede para colocar tornozeleira eletrônica. Sabe quem era para estar com tornozeleira eletrônica? Era o ex-presidiário, o Lula, que era para estar com tornozeleira, e não você, Daniel. Você nunca roubou, você nunca matou. Por quê? Ministro Alexandre de Moraes, repense os seus atos, lembre do juramento de guardar a Constituição brasileira. A nação está clamando por isso, a nação está enojada, está revoltada. Isso está ferindo de morte a harmonia entre os poderes. Nós que temos que julgar o deputado Daniel Silveira, somos nós. Já teve o Conselho de Ética aqui, e essa casa se omite. Precisamos pautar sim a ação penal 1044. Presidente Lira, o Congresso clama, inclusive a esquerda falou que é favorável, que paute. Então vamos aqui no voto dizer quem está a favor do nosso deputado Daniel Silveira, quem está a favor, na verdade não dele, mas da Constituição, da nossa legislação. Já teve um inquérito na Comissão de Ética, já tem um resultado. Nós estamos, infelizmente, nos ajoelhando. Nós que fomos eleitos para defender a população brasileira, nós estamos nos ajoelhando perante um só ministro, não é todo o Supremo, um só, que tem cometido arbitrariedades. Até quando nós vamos aceitar isso? Até quando a nossa democracia será ferida? Até quando esse Congresso vai aceitar a quebra de harmonia entre os poderes? Até quando esse Congresso vai se ajoelhar perante um ministro
Um ministro só. É absurdo isso. Senado Federal, vocês que são responsáveis por fiscalizar ações do Supremo, se levantem, pautem. Tem vários pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado Federal e nunca é pautado. Há um vício entre o Supremo, infelizmente, entre o Supremo e o Senado Federal, que se omite nesses casos onde um ministro rasga a nossa Constituição. O deputado Daniel Silveira já participou do Conselho de Ética e precisa aqui ser julgado no plenário. Vamos pautar. O Brasil, deputado, a esquerda é conveniência. A esquerda defende até ladrão quando convém. Nós defendemos a honra. Nós defendemos a Constituição brasileira. Nós defendemos a legalidade. Nós temos que respeitar a nossa Constituição. Infelizmente, como dizia o nosso grande advogado, Rui Barbosa. Obrigado, deputada Bia. Como dizia nosso grande advogado Rui Barbosa, a pior ditadura é do judiciário, que contra ela não há a quem recorrer. Mas há sim, há esse Congresso. Mas acho que o Rui Barbosa já conhecia esse Congresso. Por essa omissão, realmente, o Congresso se ajoelha e não há a quem recorrer. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Eu quero aqui me solidarizar ao nosso deputado Daniel Silveira. Até quando nós vamos admitir que um ministro do Supremo ultraje tanto a nossa Constituição? Você pode até discordar do deputado Daniel Silveira, mas temos que obedecer a nossa lei, a nossa Constituição. O deputado foi preso à noite, num flagrante eterno que foi criado. Um absurdo. Não roubou, não matou, apenas discordou, talvez de maneira veemente, e está pagando um preço muito caro por isso. Quer dizer que não podemos mais discordar do STF. Não falo somente do STF, mas apenas de um ministro. É um absurdo o que está acontecendo. Querem colocar tornozeleira. Só para finalizar, presidente. Querem colocar tornozeleira eletrônica no deputado, apenas porque ele se encontrou, por acaso, num congresso, com um dirigente partidário do seu mesmo partido. Olha o absurdo que nós chegamos. Hoje é tornozeleira eletrônica, amanhã são outras prisões, são outras arbitrariedades. Temos que frear isso. Por isso, eu solicito ao presidente Arthur Lira que paute a ação penal 1044 e vamos decidir aqui na casa o destino de cada parlamentar, assim como está previsto na Constituição brasileira. Nós não podemos aceitar mais esse ultraje, rasgar nossa Constituição. O ministro Alexandre de Moraes não é Deus. Ele é um ministro que precisa obedecer à Constituição brasileira. Ele é o guardião da Constituição, assim como os outros ministros. É um absurdo e a população tem enxergado isso e tem ficado de queixo caído. Ninguém aceita mais. A população não aceita mais e nós precisamos nos levantar. Nós representamos a democracia. Nós representamos o povo brasileiro e nós temos que ser essa voz. Obrigado, presidente. Deputado.